EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 191, pergunta 191. E a pergunta é sobre o sentimento de falta de merecimento. Não me sinto merecedora. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizuji.com/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom entendimento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você assista a este vídeo, EFT em 6 passos. Por quê? Porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT. E pode ser que você tenha conhecido uma versão diferente da versão que eu utilizo. E se isso acontecer, você vai ser prejudicado na compreensão de meus vídeos de EFT. Bom, o que a pessoa disse não foi exatamente uma pergunta. Ela disse, não me sinto merecedora. E aqui, como este é um vídeo sobre EFT, nós vamos falar de EFT para falta de merecimento. Como usar EFT para esse sentimento de falta de merecimento. Para começar, EFT, provavelmente você já conhece, mas EFT são os iniciais de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberdade emocional. EFT proporciona liberdade emocional a quem pratica. Fazendo EFT, você fica livre de emoções negativas. Emoções negativas são basicamente raiva, medo, tristeza e também a repulsa. E, naturalmente, todas as suas variações e combinações. Por exemplo, a irritação é uma raiva numa intensidade bem menor. O pavor é um medo muito mais intenso. Mas o que a liberdade emocional tem a ver com o merecimento? E antes disso, por que a falta de merecimento é problema? O fato é que quem não merece não pode ter. Ou você merece ou você não merece. Você não pode ter algo que você não merece. Quando você tem algo que não merece, ou seja, quando você tem algo e você sente que aquilo não é merecido, você tem uma sensação de como se estivesse fazendo algo errado. Claro, se você tem algo e ao mesmo tempo você tem a percepção de que aquilo não é merecido, então você está fazendo algo errado. Isso provoca emoções negativas do tipo medo. Se alguém descobrir, vergonha, inquietação, ansiedade, então esse tipo de emoção negativa vai prejudicar. E sabe o que mais acontece? Quando você tem algo que não merece, e quando você começa a sentir esse tipo de coisa, você vai acabar perdendo aquilo que tem. Mesmo porque você estava com algo que não merecia. E se aquilo que você tem foi fruto do seu trabalho, do esforço, e mesmo assim você sente que você não merece? Isso é um grande problema. Porque você trabalhou para conseguir aquilo, e quando está conseguindo, quando você consegue, ou quando está próximo de conseguir, você começa a ser invadido pela sensação de que você não merece aquilo. Então, esse tipo de reação não ajuda, precisamos resolver. Agora, se você não tiver essas emoções negativas, ou seja,
você tem algo. Sem a emoção negativa, sua percepção muda. Como seria ter aquilo sem sentir medo, sem sentir vergonha, sem essa inquietação, sem essa ansiedade? Se você tivesse aquilo e se sentisse confortável, tranquilo, como seria? Que tipo de reação você teria? E é exatamente isso que nós vamos fazer. Aquela pessoa que disse, não me sinto merecedora, essa pessoa provavelmente passou por algumas situações e chegou à conclusão, eu não me sinto merecedora. Gostaria de me sentir merecedora, mas eu não consigo me sentir. Então, essa pessoa percebe também que deveria se sentir merecedora, mas não consegue. Existe algum conflito dentro dela. E nós vamos eliminar esse conflito com EFT, para que a pessoa se sinta realmente merecedora daquilo que merece. Mas, para começar, merecimento de quê? Muitas vezes as pessoas expressam o que sentem numa forma de crença de não merecimento. Por exemplo, a pessoa poderia dizer, eu não mereço ser feliz. É uma crença. Ela acredita que não merece ser feliz. E uma crença é uma generalização, ou seja, é uma regra que se aplica em praticamente tudo, sem exceção. Se você tem uma regra como essa, regra que diz, eu não mereço ser feliz, você não vai ser feliz. Toda vez que você está numa situação onde normalmente as pessoas sentem felizes e você não se sente feliz, ou você faz algo que você sabe que deveria se sentir feliz, mas não consegue se sentir feliz, isso é porque você tem essa regra, não mereço ser feliz. Se você não merece ser feliz, você não pode ser feliz. Bom, para se livrar dessa crença limitante, você vai usar EFT. E ao fazer EFT, é bom lembrar que para fazer EFT de maneira eficaz, você precisa de questões específicas. Não mereço ser feliz é uma crença, é uma generalização, não é específico. Então, é preciso identificar evento específico de falta de merecimento. Quando foi que você teve uma experiência, um evento, um episódio, onde sentiu essa falta de merecimento? E se você identificar, você vai trabalhar exatamente esse evento. Agora, nem sempre as pessoas conseguem trazer questões específicas, eventos específicos. Essas pessoas têm dificuldade de identificar o evento específico. Não tem problema. EFT pode resolver. E como se faz isso? Digamos que você não consegue me dar o exemplo, me indicar um evento específico onde você não se sentiu merecedor, que você acha que deveria ter se sentido merecedor. Você vai fazer EFT genérico com a crença. Como funciona isso? Você simplesmente vai batendo nos pontos, repetindo a frase da crença. Diga, por exemplo, eu não mereço ser feliz. E sinta o peso dessa frase. E você vai bater nos pontos. Não mereço ser feliz. Não mereço ser feliz. Não mereço ser feliz. Vai fazendo isso, se necessário, várias rodadas, e vai perceber que ao fazer essas rodadas, de repente, algumas lembranças aparecem. Você consegue identificar eventos específicos de falta de merecimento. Uma vez que você identificou um evento específico, você vai transformar aquele evento específico em uma cena de um filme ou uma fotografia, onde aquele outro você daquele dia se sentiu não merecedor. Você vai ver essa cena
e prestar atenção no que você sente hoje vendo aquela cena. Você vai sentir algum tipo de emoção negativa. Pode ser raiva, pode ser vergonha, pode ser medo. E você vai fazer EFT para essa emoção negativa. Por exemplo, digamos que você um dia recebeu elogio e ao invés de você aceitar aquele elogio com satisfação, você ficou sem jeito. Não se sentiu merecedor daquele elogio. Então veja essa cena e sinta a emoção negativa e você vai fazer EFT enquanto você vê essa cena. Embora eu sinta, digamos, raiva ao me lembrar daquele dia quando recebi o elogio pelo trabalho que eu fiz, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazendo rodadas de EFT e ao final de várias rodadas você vai conseguir zerar essa emoção. Depois que você conseguiu zerar a emoção, você checa mais uma vez para ver se não tem outra emoção associada a essa mesma cena. Se houver, você vai fazer EFT para essa outra emoção também. Depois que você zerar completamente, depois que você limpar a emoção negativa, pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, agora você se sente merecedor. Então, lembrando aquela cena, você recebeu elogio. Daquela vez, você se sentiu constrangido. Você ficou envergonhado e não conseguiu aceitar o elogio adequadamente. E agora você se sente merecedor. Você diz para si mesmo: eu mereço receber esse elogio. E se sente bem. Então, você eliminou aquele sentimento de não merecimento para esse episódio. Mas pode acontecer uma outra coisa. Pode ser que, ao limpar as emoções negativas de um episódio, podem vir vários outros episódios de não merecimento. E se isso acontecer, você vai fazer EFT para cada evento específico, separadamente. Às vezes, a coisa é mais complicada. Você tem vários eventos entrelaçados e que uma pessoa sem muita experiência não consegue resolver isso. Então, pode ser necessário ajuda profissional. É quando você faz e não consegue eliminar aquele sentimento. Então, você pode se sentir merecedor, isso seria ideal, mas podem vir outros episódios, então nesse caso você precisa limpar esses episódios, ou então você pode chegar numa situação onde você aceita o não merecimento. Você consegue identificar razões justas para não merecimento. Você diz: bom, realmente eu não mereço isso. Em que situações isso pode acontecer? Pode ser que você foi convidado para fazer um trabalho para o qual você não tem competência. Esse trabalho é um trabalho muita gente queria, seria um privilégio seu poder fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma competência, nem sabe por onde começar, e você sabe que naquele trabalho é fundamental ter bom conhecimento. Então, você tem razões justas para não merecimento. Nesse caso, você aceita o não merecimento. Eu sei, gostaria muito, mas realmente esse trabalho não é para mim. Eu não mereço pegar esse trabalho neste momento. Então, isso é uma outra coisa que pode acontecer depois de fazer várias rodadas de EFT. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante para mim. Dê o like, compartilhe
E se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, não custa nada. E aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.